Gênesis, no capítulo 3, versos 6 e 7, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas ou roupas para si. Aqui a grande tragédia da humanidade. Quando Eva e Adão deram ouvido à serpente. E na sequência apareceram então os efeitos sobre a humanidade. E começa também a haver os efeitos da batalha entre Cristo e Satanás. Evidentes efeitos começaram a aparecer. E a queda do homem foi um dos efeitos desta batalha entre Cristo e Satanás. Porque esta batalha tinha já iniciado lá no céu. O pecado já existia no coração de Lúcifer. E simplesmente esse pecado foi transladado para o planeta Terra através do arqui-inimigo de Deus. E então, assim que o homem cai em pecado, esse pecado distorce o caráter do homem, distorce a imagem de Deus que havia na humanidade. Aquela imagem perfeita de Deus, refletida na humanidade, é distorcida. Por isso, Adão e Eva fogem, sentem-se nu, tentam esconder, porque um misto de ansiedade, um misto de tristeza, de desespero, de medo, de preocupação, já jazia na face e no coração daquele casal. Lá no livro de Gênesis 3,15, Deus, ele agora oferece o seu concerto de graça para Adão e Eva e para toda a humanidade, onde o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui há o concerto da graça, onde Deus diz, ou fala, promete o descendente. Então, Deus oferecendo o seu concerto de graça à raça humana, isto não invalida a maldição que recai sobre a humanidade por causa do pecado. Mesmo ele oferecendo o concerto da graça, o prometido, o Messias, o descendente, as consequências agora seriam colhidas pela raça humana. E as consequências vieram. Primeiro, o filho mais velho de Adão e Eva, Caim, assassinou o seu irmão mais novo, Abel. Olha que consequência triste. Imagine agora, aquele casal criado perfeito, que viveram perfeitamente diante da presença de Deus, agora vem o seu filho, querido, amado, ser morto pelo seu próprio irmão. Que tragédia! Consequências do pecado. Que consequência? A maldade, ela continuou se multiplicando, até que tristemente Deus teve que dizer a respeito do homem que a sua maldade havia se multiplicado na terra e que os seus desígnios eram continuamente mal. Já imaginou Deus expressar, olha, a maldade do homem cresceu tanto, está em Gênesis 6 aí, verso 5, eu vou ler. Viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. E o verso seguinte até diz, então Deus se arrependeu de ter feito o homem. E isso lhe pesou no coração.
imagine, aqui está as consequência, mesmo Deus tendo oferecido o concerto da graça, prometido o Messias, o restaurador, ele ter dito ao homem, olha, eu vou enviar o descendente para resolver esta situação, mas as consequências do pecado, elas foram sendo apresentadas ou aparecendo, né? Elas foram sendo colhidas pela humanidade. Já imaginou pesar no coração de Deus, ele se arrepender de ter feito o homem? Imagina que maldade terrível estava no coração do homem naqueles dias. Não é diferente de hoje, não. Hoje ainda é pior, né? E ainda as consequências vão seguindo, né? Deus utilizou um grande dilúvio para fazer uma limpeza nesse planeta impenitente. Aqueles habitantes malvados, Deus teve que utilizar um dilúvio. E ali ele faz um concerto com Noé. Ele faz um concerto com Noé. Noé, construa uma arca para mim. Construa uma grande arca. E todos aqueles que quiserem se salvar, entrem na arca. Queridos, a Bíblia diz que o coração do homem era tão mau que apenas Noé e sua família entraram na arca. E toda a terra pereceu. Por quê? Porque a raça humana tinha se desviado do concerto de Deus. E sabe, não para aí não. Pouco tempo depois, antes que os filhos de Noé se desviassem do concerto de Deus, Deus faz promessa a eles de bênção. E Deus, ele tinha prometido, olha, o dilúvio aconteceu, a humanidade foi eliminada, só ficou Noé e a sua família. Eles começaram ali a uma nova geração, uma nova descendência, e não demorando muito depois, os filhos de Noé, os netos, os bisnetos, os tataranetos de Noé, foram se desviando de novo do concerto da graça de Deus, concretizaram a sua desconfiança em Deus, desconfiado de Deus, não crendo na palavra de Deus. Agora construíram uma torre, pensando ou dizendo, olha, se porventura Deus destruiu o planeta Terra, de novo com o dilúvio nós temos lugar seguro para escapar do dilúvio. Até parece, né, que aquela torre iria resolver o problema deles. O ser humano, meus queridos, quando ele desvia do concerto da graça, quando ele desconfia de Deus, como os descendentes de Noé, eles começam a construir as suas próprias torres. Exatamente. Construir as suas próprias torres para escapar da presença de Deus. E ali construíram aquela torre, a Torre de Babel, uma torre tão alta que parecia que ia alcançar os céus, mas Deus interveio, ele precisou de intervir. E ali então ele confunde as línguas e espalha aquele ajuntamento de pessoas que estavam ali produzindo aquele desígnio mau da construção da torre e o desígnio mau da desconfiança em Deus. É perigoso você desconfiar de Deus, meus queridos. Os descendentes de Noé desconfiaram, construíram as suas próprias torres, ou a sua própria torre. Você também, quando você desconfia de Deus, este é um desígnio mau. Assim, o ser humano começa a construir suas próprias torres. A torre do orgulho, da avareza, o corre atrás da riqueza, loucura pela riqueza, porque pensa, inconscientemente acham que estas riquezas, esta propriedade
esse grau de formação acadêmica, esse status político, social, acha que isso vai te livrar das consequências. Inconscientemente nós fazemos isso, meus queridos, infelizmente. E Deus teve que confundir aquelas línguas e assim espalham. Algum tempo mais tarde, com a terra se aproximando da apostasia total, porque os descendentes de Noé continuaram no caminho mau. Mas Deus chama ali um homem chamado de Abraão e faz um concerto, o concerto abraâmico. Chama Abraão e faz um concerto com aquele patriarca. E através dele, Deus promete abençoar todas as famílias da terra, abençoar todas as nações do mundo através de Abraão. Abraão, sê perfeito, anda na minha presença. Abraão foi perfeito. Claro, teve seus lapsos, sim. Teve seus erros graves, sim, teve. Mas Abraão foi um homem segundo o coração de Deus. Abraão, ele guardou os mandamentos de Deus, os estatutos, os juízos do Senhor. Por isso, ele foi tão obediente a ponto de, ao Deus o chamar para uma missão de sacrificar o seu próprio filho, ele se dispôs porque ouviu a palavra de Deus. Ele não desconfiou de Deus, ele creu. Por isso, ele é considerado o pai da fé. É um dos nomes lá da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Porque Abraão creu em Deus. Noé creu em Deus. Outros também creram. Mas a Bíblia aqui apresenta Abraão sendo responsável agora por esse concerto da graça. Deus fez um concerto de graça com Adão e Eva, prometendo o herdeiro. Deus faz um concerto com Noé. Deus faz um concerto com Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Contudo, os descendentes de Abraão também se provaram infiéis. Não todos, mas muitos deles provaram-se infiéis ao gracioso convite do concerto divino. Oh, misericórdia! Como é o ser humano! E os descendentes de Abraão, eles foram se envolvendo em pecado, contribuindo com Satanás, ajudando a alcançar o seu grande objetivo, que Satanás tem o seu grande objetivo, e Satanás sabia do concerto da graça feito a Adão, do descendente. Então ele usa os descendentes de Abraão para ferir o descendente prometido a Abraão, a bênção prometida a Abraão. Olha, os descendentes de Abraão ajudaram a Satanás a alcançar o seu grande objetivo nesse grande conflito que vivemos, que foi a crucifixão do autor da vida, o fiador do concerto, Jesus Cristo, aquele que foi dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, os descendentes de Abraão, eles ajudaram a crucificar o Filho de Deus, rejeitaram o Filho de Deus, menosprezaram o Filho de Deus, menosprezaram as profecias com relação à vinda do Messias prometido a Adão e Eva. Eles rejeitaram as bênçãos a todas as famílias da terra prometida a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção veio através do Filho de Deus, através do Cordeiro de Deus, através do Cristo encarnado, através do Jesus Cristo. A bênção veio, e aqueles que se aproximaram da bênção, aqueles que aceitaram a bênção, foram abençoados, foram salvos, foram curados
ressuscitados. Os seus demônios foram expulsos, porque se aproximaram, aceitaram, abraçaram a bênção. Mas aqueles que não abraçaram esta bênção, crucificaram o Filho de Deus. Descendentes de Abraão, que poderiam ter sido uma bênção, como Abraão foi uma bênção. Ah, meus queridos, que triste as consequências, a ponto de crucificar o autor da vida, o fiador do conserto. Lá no livro de Jó, aparece um relato incrível de uma convocação cósmica que envolveu representantes de várias partes do universo. Isto mesmo. Nesse relato ali, há lampejos adicionais a respeito desse grande conflito que o planeta se envolveu a partir da queda de Adão e Eva. E o relato diz assim, Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles quem? Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás responde ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Perceba a ousadia de Satanás. Perceba a ousadia de Satanás. Num dia em que os filhos de Deus, entendemos assim, os grandes teólogos entendem assim, que nesta reunião estavam ali os representantes de Deus, os representantes de outros mundos. Parece que é isto que a Bíblia está dizendo. Representantes de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás. Ora, também Satanás? Por que Satanás foi nesta reunião? Porque eles foram e Satanás foi também. Quem é que devia estar lá nesta reunião, nesse concílio perante o Senhor? Era Adão, o pai da raça humana, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Era Adão o legítimo representante desse planeta Terra. Mas Adão pecou, caiu em pecado. Adão agora perde o domínio da representação desse planeta Terra. Mas Satanás também tinha pecado. Como é que ele foi e não Adão? Satanás é intruso. Satanás é um anjo celestial caído, embora, mas é um anjo celestial. E ele foi. Ele foi sem ser convidado, imagino eu. E até o Senhor o questiona, de onde você veio, Satanás? Ele diz, olha, eu estava dando uma olhadinha aí no meu domínio, estava vendo como é que estão as coisas, estava dando uma passeada aí para ver se está tudo no controle, mais ou menos esta é a ideia. Então, o Senhor olha para Satanás, você acha que é o representante do planeta Terra? Você acha que tem o domínio de tudo, mas não tem não. Satanás disse assim, não tem não? Como assim? Como você acha que eu não tenho domínio? Eu é que mando lá. Eu fiz o homem pecar. Eu domino o coração dos homens. Eles são maus. Eu imagino esse diálogo. Mas Deus olha para Satanás e diz assim, não é bem assim como você está achando que é, não. Você já observou o meu servo Jó? Já observou o meu servo Jó? Então, Satanás, você não é dono de tudo lá, não. Você toma alguns corações, mas não é tudo, não. Nem todas as pessoas te obedecem, Satanás. Você observou o meu servo Jó? Você está achando que você é dono de tudo? Perceba, meus queridos, que Satanás, ele se torna o príncipe desse mundo. O próprio Jesus disse isto. Eis ali, lá vem o príncipe deste mundo. Em outra expressão,
Alguém diz, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E no livro de Apocalipse, João diz, o reino desse mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Quer dizer, que se passou a ser, é porque ele tinha um outro dominador aqui. E esse dominador é Satanás. Percebeu? Mas Satanás, você achou que você tem tudo em suas mãos? Você não tem não, Satanás. Você já observou o meu servo Jó? Já? Claro, sim, claro que eu observei ele. Eu fico de olho nele, direto. Você percebeu como que Jó é um homem perfeito? Ele obedece fielmente às minhas leis. Jó anda nos meus estatutos, nas minhas leis. Ah, Senhor, claro, claro que ele faz isso. Sim, ele é perfeito, você sabe por quê? Porque ele precisa de pagar a ti aquilo que você dá a ele. Você protege a ele, você enche ele de bênçãos, você deu tanta riqueza a ele, deu uma família tão linda a ele, você fez com que ele fosse rico, é um homem rico, uma família perfeita, você cerca ele de proteção, é por isso que ele ama o Senhor, é por isso que ele é perfeito, por isso que ele obedece, você faz de tudo por ele, ele é mimado pelo Senhor, imagina essa conversa. Então, o próprio Deus responde, olha, você pode tocar na vida dele, eu conheço bem Jó, eu sei quem ele é, eu tenho confiança naquele homem, ele é perfeito, ele anda nos meus estatutos, nos meus juízos, nas minhas leis, pode botar a mão nele, pode fazer o que você quiser contra ele, pode, eu conheço esse homem, eu tenho confiança nele, eu conheço o coração dele, ele tem tudo isso que você está falando, não é porque eu dou a ele em troca de alguma coisa, não. Ele é perfeito, ele é um homem íntegro. E o homem que é íntegro, perfeito, ele é cheio de bênçãos. Toca na vida dele, Satanás. Pode tocar. Só não tire a vida dele. Só não tire a vida dele. Prove a Jó. Que conflito, meus queridos. Então, a perspectiva cósmica provida ali pelo livro de Jó fornece poderosas provas do grande conflito entre Cristo e Satanás. Esse planeta, meus queridos ouvintes, é o palco. É o palco sobre o qual está sendo travada essa luta dramática entre o certo e o errado. É esse planeta Terra. É o meu coração, é o seu coração, é a minha vida, a sua vida, o palco desse grande conflito. É a vida de cada ser humano, o palco desse grande conflito. E a Bíblia, ela diz bem claro em Coríntios 4, 1 Coríntios 4, verso 9, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nos tornamos espetáculo, tanto a anjos como a homens. Percebeu? E vivemos, você, nós enfrentamos esse grande conflito. Que consequência terrível que o pecado trouxe. O pecado, ele rompeu o relacionamento existente entre Deus e o homem, como nós temos visto aqui, lá em Adão, lá no dilúvio, os descendentes de Noé, lá em Abraão, os descendentes de Abraão, lá no Calvário, na igreja primitiva e sucessivamente. Então, o pecado rompe o relacionamento entre Deus e o homem. E tudo que não provém de fé, diz Paulo aos Romanos, tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, a transgressão dos mandamentos de Deus, a transgressão de suas leis, é resultado imediato da falta de fé do ser humano.
A transgressão dos mandamentos de Deus e de sua lei é resultado da falta de fé, é evidência da ruptura do relacionamento do homem com Deus. Quando eu e você vivemos na transgressão da lei, é porque rompemos o nosso relacionamento com Deus. E quando nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, é porque falta fé. Foi isso que aconteceu com a descendência de Abraão, os descendentes de Noé, os descendentes de Adão. Rompimento do relacionamento com Deus, falta de fé, rompimento do relacionamento com Deus traz tragédia, traz miséria. Mas, por outro lado, através do plano da salvação, Deus pretende restaurar a confiança do ser humano no Criador. Porque quando essa confiança é restaurada, o nosso relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento de amor, que se manifesta através da obediência. Conforme observou o próprio Cristo em João 14,15, dizendo: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Por que Caim cometeu aquela tragédia com seu irmão? Porque desobedeceu os mandamentos do Senhor. Por que os antediluvianos tiveram que ser destruídos pelo dilúvio? Porque desobedeceram os mandamentos do Senhor, desconfiaram de Deus. Por que Deus teve que confundir as línguas lá na construção da Torre de Babel? Porque os homens desconfiaram de Deus. Por que levaram o autor da vida ao Calvário? Porque o ser humano desconfiou de Deus. Transgrediram os mandamentos, então vamos matá-lo, vamos assassiná-lo. Desobediência leva à ruptura do relacionamento com Deus. Mas a salvação restaura esse relacionamento, e nessa restauração passamos a amar tanto a Deus que queremos obedecê-lo de todo o coração. Vivemos numa era de ilegalidades, queridos, onde os absolutos são neutralizados, aonde a desonestidade é louvada, aonde a corrupção é o meio de vida, aonde o adultério ele é avassalador, onde os acordos, tantos internacionais quanto os pessoais, são considerados como de pouca importância. Mas é nosso privilégio olhar para além desse desesperado mundo. É nosso privilégio podermos olhar em direção a um Deus que vela por nós e é onipotente. Quando temos essa visão abrangente de um Deus que vela por nós, de um Deus que é onipotente, de um Deus que nos ama, essa experiência de olhar para esse Deus nos salva dessa ruptura, nos salva dessa tragédia. Estamos nos aproximando do fim da grande controvérsia universal. Vamos estar rompidos com o nosso Criador? Vamos estar num relacionamento de intimidade com Deus? Muitos dos descendentes de Abraão romperam o seu relacionamento. Dos descendentes de Noé romperam o seu relacionamento. Dos descendentes de Adão romperam o seu relacionamento. Eu e você temos esse relacionamento rompido? E se não está rompido, é porque temos um relacionamento vivo com Deus. E quando temos esse relacionamento, como diz João, guardamos os seus mandamentos, obedecemos a sua voz, os seus estatutos e juízos, e passamos a ser como Jó. Deus pode olhar para mim e para você e dizer: observe lá, olha lá aquela pessoa, ele é obediente, ele me ama, ele é íntegro. Você pode tocar na vida dele, que ele não vai blasfemar de mim. Deus ainda tem filhos fiéis como Jó aqui nesse planeta Terra. E que você e eu sejamos um destes fiéis ao Senhor.
O Espírito de Deus ainda trabalha para que eu e você sejamos fiéis a Ele. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque como Jó, como Abraão, como Noé, o Senhor ainda tem filhos fiéis nos dias de hoje. Embora a maior parte do ser humano tenha o seu relacionamento rompido com o Senhor, por favor, ó Pai, queremos ter um relacionamento íntegro contigo. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas falhas. Perdoa-nos quando nos afastamos do Senhor. Por favor, toma teus filhos queridos em tuas mãos nesta manhã. Consagra a nossa vida. Que possamos amar ao Senhor. E quando amamos, guardamos os seus mandamentos, os seus estatutos e juízos. Te louvamos pela tua graça e misericórdia, no nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, desejo a você um bom final de semana, feliz sábado, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.